Vamos lá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo no nosso meio jornalístico, em que estão batendo, estão desesperados, eu acredito que a palavra deva ser essa, com uma entrevista que o deputado Eduardo Bolsonaro deu a Nagel e acontece que eu estou vendo realmente um desespero de todas as partes, né? E principalmente o desespero daqueles que, de alguma forma, sempre ganharam, né, nesse país, que lucraram, né, em dar notícias falsas, na grande maioria notícias, vamos colocar direito, não falsas, mas notícias que chamavam a sua atenção, mas que o que realmente estava acontecendo não era divulgado, né? Eles faziam uma chamada, né? Como aquelas coisas daqueles jornais de antigamente, ficavam pendurados lá na banca, mas o que realmente estava acontecendo, isso não vinha à tona, não era escancarado para que todos pudessem entender. E eu entendo que todo esse desespero, porque eu vejo como desespero, essa coisa que eles estão sempre falando de democracia, né? Falando que o país tem uma democracia sólida, tudo isso é para enganar mais uma vez, né? Para te enganar. Não falam a verdade, e quando vem alguém falando algo que levanta o desejo da maioria da população, porque eles não têm coragem de ir fazer um plebiscito, de fazer uma consulta nas ruas, o que eles acham, né, que poderia acontecer. Eles não têm coragem de fazer algo assim. Então eles ficam verbalizando o que eles sempre fizeram, né, como se a opinião que eles estão colocando fosse a opinião de todos, né? Eles estão querendo, sim, fazer com que essa opinião de tanto bater, falar em democracia, em medo, e porque não pode, porque se isso acontecer, a nossa democracia está em risco, sendo que nós não vivemos numa democracia plena. Não vivemos. Nós vivemos de uma forma velada num comunismo fabiano, que é isso o que acontece. E é disso que se trata. Então tem muita gente, tá, hoje que ganhou voz por causa do YouTube e eles têm medo disso. Eles estão morrendo de medo, desesperados para que alguma coisa seja feita. E estão tentando fazer agora lá no Congresso, né, com essa coisa dessa CPMI das fake news. Santo Deus. Um dos caras chamados lá, o deputado Alexandre Frota, que é uma vergonha. Eu moro em São Paulo, mas eu não votei nesse cara, porque eu até pensei em votar, eu confesso isso. Mas por algum motivo eu acabei descartando e não votando. E olha que hoje eu vejo que eu escapei de ter a responsabilidade de tudo, de toda a loucura que esse cara fala, de tudo que ele é como pessoa, né? Sendo agora falando como representante do povo. Uma vergonha. Ele me vai numa CPI de fake news, com uma fake news, com referência a uma postagem que o próprio Olavo de Carvalho, né, já tinha denunciado que era uma fake news, que não era uma postagem dele. E ele me vai a uma CPI, uma CPMI, levando uma fake news. É uma brincadeira ou não é isso? Isso aqui não é uma coisa que a gente possa falar de séria. Então, eles estão tentando calar você e eu aqui,
com essa liberdade que nós temos hoje, de falar para as pessoas, para que nós possamos, como está acontecendo, nos organizarmos, e agora a gente é chamado de robô, de milícia virtual, porque nós somos maioria, e nós somos uma maioria grande, mas muito grande. Nós estamos longe de ser um grupinho organizado, que alguém organiza e que alguém diz o que deve ou não falar aqui. Então hoje eu ganhei voz. Você que está do outro lado aí ganhou voz. Ganhou voz para dizer não para essas pessoas, para esses canalhas, que são canalhas, com essa conversa fiada de que nós estamos numa democracia. Não existe democracia aqui. Não existe. O que nós temos e estamos vendo é uma pessoa do Supremo Tribunal que escreve um livro falando a respeito da prisão em segunda instância, onde ele corrobora o desejo. A sociedade não quer nem prisão em segunda instância, eu quero prisão em primeira instância, não é em segunda instância. Estão transformando isso como se a sociedade quisesse a prisão em segunda instância, e não é isso que a sociedade quer. A sociedade quer que o bandido, que foi comprovado que cometeu o crime, que ele comece a cumprir pena imediatamente. Não tem essa coisa. Estão colocando como se a sociedade estivesse falando que quer prisão em segunda instância. Isso é uma mentira. É uma mentira. É isso que esses jornalistas fazem com o que você pensa. Colocam e verbalizam aquilo que não é o seu pensamento e aquilo que você deseja. Por isso estão tentando calar. Por isso estão tentando fazer com que esse canal, que hoje milhões de pessoas podem estar na frente do seu celular, em qualquer lugar, e fazer um vídeo. E que esse vídeo alcance um número enorme de pessoas. E isso, o que se trata? Se trata de te calar. Se trata de não deixar você falar, para que você continue no limbo, como nós estávamos antes do evento da internet. Então nós encontramos hoje uma forma de falar o que nós pensamos e colocar aqui, para que essa canalhada, para que esse monte de lixo, porque é um monte de lixo, porque eles não falam a verdade. O que eles falam é para defender o bolso deles. Eles não estão preocupados com o país, eles estão preocupados em se manterem na nata, se manter por cima. E você e eu, que todos os dias vamos dar um duro para que a gente possa ter esse dinheiro no bolso, diferentemente desse monte de gente que durante todos esses anos, há quase 40 anos, vem se dando muito bem, obrigado, nesse país democrático, entre aspas, porque aqui não existe democracia. Existe o desejo de uma camada da população que se deu bem e que quer continuar nessa mesma toada. Só que agora eles querem nos calar para que essa caminhada que eles fazem há anos e anos continue, nos fazendo de trouxas. Mas nós não podemos nos calar. Não podemos deixar que esse pessoal seja a nossa voz. Nós agora temos voz. Nós agora podemos falar aquilo que a gente quiser. Porque nós estamos e queremos viver num país livre de verdade. Você não vê em nenhum momento, o governo, o presidente, falar contra o que falam dele e o que ele tem de ataques contra a pessoa, contra a sua família. Ele teria muito mais condições de falar contra a internet, contra o YouTube. Eu vejo diariamente as pessoas numa rádio que é uma concessão pública do governo, descendo o pau no presidente,
falando horrores e absurdos, que eu fico pensando do lado de cá, que eu não tenho coragem de falar o que esses caras falam dessas pessoas. O que esses caras falam do presidente, os adjetivos que esses caras usam, eu não tenho coragem de falar contra eles. É absurdo. É absurdo. Então, nós não devemos nos calar. Nós não demos a população que quer e tem voz hoje por causa da internet, por causa do YouTube, não quer que os nossos pensamentos sejam manipulados por essa raça de abutres que estão aí do outro lado. Nós não queremos. Nós não queremos. Vamos continuar lutando e falando a verdade aqui, expondo aquilo que a gente acredita. Não vão pautar mais a opinião pública. Não vão pautar mais a opinião pública. Eles têm que entender isso. O que eles falam, o que eles pensam, não é o que o povo quer e o que o povo pensa. Nós queremos sim liberdade de verdade e agora. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter coragem de fazer um vídeo como esse e expor as suas ideias, porque estão querendo nos calar. E isso não podemos deixar que aconteça. Um bom dia a todos, fiquem em paz.